Voltamos! E agora nós já estamos aqui com o professor Samaírcon Silva. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, irmão. Eu que agradeço o convite, né? Tive o prazer de falar lá com você. Pois é. Estou acompanhando um programa que realmente é uma inspiração cultural. Fico agradecido. Professor sempre se encontra, né? Nós trabalhamos juntos numa escola muito especial, uma localidade muito especial, que é o Tabuleiro dos Pios. Trabalhamos juntos e que bom nos reencontrarmos. Que bom. Não é? Nesse período de pandemia ainda, mas que a gente já pode ter mais uma liberdadezinha, não é isso? Pois bem, convidei hoje o professor Samaírcon, porque ele é um excelente professor de História. E como nós trabalhamos a história dos fatos e tudo, nós hoje vamos falar de um fato, de uma história que faz parte da nossa história, que muitas vezes a gente não conhece, que é a independência do Brasil. Que dia 7 nós iremos celebrar, comemorar, refletir. O que nós iremos fazer no dia 7. Não é? Então eu vou começar bem pelo começo mesmo. Você deve saber quem foi que proclamou a independência. Foi um cidadão chamado, dizendo, né, Dom Pedro I. Agora me diga aí, Samaírcon, o que levou Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil? Bom, vamos completar, né, 199 anos de independência. O ano que vem vamos fazer 200 anos de independência em relação a Portugal, que foi nossa metrópole, né, quem nos colonizou. E aí, o que levou Dom Pedro a proclamar a independência? Nós temos uma série de fatores, né, mas alguns se destacam mais que outros. Nós sabemos, né, que em 1808 a família real veio para o Brasil, né? Então nós tivemos guerras na Europa que fizeram com que a França invadisse Portugal e Portugal, né, teve que correr, vamos dizer assim, fugir, né? Alguns dizem que foi uma grande estratégia de Dom João VI, né, o pai de Dom Pedro I, em vir para o Brasil. Fugindo, ou estratégia, ou não, chegaram aqui, né? E aí, assim, nós, de 1500, né, quando, né, descobriram o Brasil, né, de 1530, quando iniciaram a colonização, até 1808, né, a corte portuguesa ficava, vai parecer meio óbvio, mas ficava em Portugal. A partir de 1808, ela está aqui. Então, começa, obrigatoriamente, a ter algumas mudanças. Antes de 1808, nós não poderíamos comercializar com nenhum outro país que não fosse Portugal. Então, nós tínhamos assim, um pacto colonial, né? Ou seja, o Brasil só pode comercializar com Portugal. E aos preços de Portugal. Então, assim, nós éramos muito amarrados, bloqueados economicamente, politicamente, administrativamente. Ou seja, quem governava o Brasil era uma corte na Europa. Quando eles chegam, uma das primeiras medidas que vai impactar mais na frente na nossa independência é a abertura dos portos. Se Portugal está aqui, temos que comercializar com outros países. Verdade. Então, faz sentido, né? Então, em 1808... abre-se os portos aqui. E aí a elite, né, porque a independência quanto à república foi um movimento elitista. Né, nós não podemos negar que não houve aquela participação popular, não houve aquele movimento de grande expressão da sociedade, né, em si. É um movimento pensado pela elite, é um movimento que quem atua é a elite. Então a elite aqui, comerciante, os fazendeiros, eles começaram a sentir o gosto da liberdade econômica. Olha, agora, ao invés de só Portugal, podemos comercializar com os Estados Unidos, podemos comercializar com a Inglaterra, podemos lucrar mais, né? Então, com essas mudanças, né, e ainda Portugal sitiado pela França, de 1808 até início de 1831, né, 1821, o Dom João estava aqui, o rei estava aqui. E o príncipe Dom Pedro também tinha seus cargos e tudo, mas nunca tão envolvido na política. Só que em 1821, Portugal diz assim, Dom João, está na hora de voltar. E aí Dom João vai ter que voltar para Portugal. Aí vem a pergunta, o que vai motivar mais?
O Brasil já tem banco, o Brasil já tem faculdade de medicina, de direito, o Brasil já tem uma liberdade econômica, o Brasil foi elevado em 1815 a Reino Unido. Então, olha o medo. D. João vai, Portugal recoloniza o Brasil. Aí a elite começou a ficar preocupada. Que ia ser uma regressão. Uma regressão, né? Aí começam a pressionar D. Pedro. D. Pedro, rapaz, vamos fazer a independência. D. Pedro, vamos deixar o Brasil um país livre. D. Pedro. Mas era D. Pedro e o pai, né? Era romper relações com o próprio pai. E nessa idas e vindas, em 9 de janeiro, D. Pedro diz, eu fico. É o dia do fico. Inclusive, muita gente, na época, né, já da República, pensou em colocar o dia da pátria, o dia da independência, no dia do fico. Foi quando ele decidiu ficar. Só que ele decidiu ficar em janeiro, e aí as pressões vão aumentar, né, sobre ele, né? É um príncipe que não foi levado tão a sério no início na política, né? Muito jovem. Muito jovem. O príncipe tinha 24 anos. Imagine aí, muito jovem. Pressão, e aí entra algumas pessoas que influenciaram diretamente na independência. José Bonifácio, nosso patrão da independência, e a esposa dele, né, Dona Maria Leopoldina, que foram peças principais, né? Diante da pressão, diante do medo da elite perder algumas liberdades que conseguiram, pressionam D. Pedro. D. Pedro cede, né, essas pressões, que ele estava sendo pressionado aqui para proclamar a independência e pressionado lá para voltar para Portugal. Então, assim, tirando as fantasias, nossa independência foi regida à luta, né? Porque nós vamos ter conflitos aqui no Piauí, de muita importância, né? Batalha do Junipapo, vamos ter conflito na Bahia, vamos ter conflito no Maranhão. A nossa independência não foi uma coisa assim só, viva a independência, né? Independência ou morte. Que muita gente romantiza, que é só aquele ato do independência ou morte. Por causa do grande quadro do Pedro Américo, que ficou eternizado. Mas houve luta, houve batalha, houve derramamento de sangue. O D. Pedro ele teve muita coragem, né? Dizer, não, nós estamos livres agora. É aquele negócio, né? Seja o que Deus quiser, mas nós estamos livres. E aí ele proclamou a independência do Brasil, né? Estamos livres, vamos dizer assim, de Portugal, né? Estamos independentes de Portugal. Agora, essa independência aí, nós vamos ter que ver se ela foi política, se ela foi econômica, né? Se nós conseguimos realmente o que queríamos. Era isso que eu ia... A questão dos movimentos, como você já falou, a própria Inconfidência Mineira está dentro desse processo. Não, nós tivemos vários processos que influenciaram a nossa independência. Olha, imagina aí, os Estados Unidos proclamou independência em 1776, a Argentina proclamou independência, o Peru proclamou independência, né? O México proclamou independência. Então, todos assim, os nossos vizinhos da América estavam proclamando suas independências. Movido por aquela questão do iluminismo, né, de liberdade econômica, do pensamento racional, né, de fim do colonialismo. Então, querendo ou não, nós tivemos várias influências, né, para que D. Pedro se encorajasse e dissesse, não, nós vamos. Agora nós temos uma curiosidade. As independências da América Espanhola, que nós chamamos, nós somos nossos vizinhos, foram todas independências para o regime republicano. E nós fomos fizemos para uma monarquia. Né? Verdade, tem essa peculiaridade. Éramos uma monarquia no meio de várias repúblicas. Né? E assim, você falou, e é uma questão que eu vejo muita gente falando. Nossa independência, você como historiador, foi realmente só, abre aspas, política mesmo? Nossa independência, porque quando se fala a palavra independência, a gente imagina que nós ficamos totalmente livres, né? Mas, assim, nós ficamos livres, vamos dizer assim, nós ganhamos uma autonomia administrativa, né? Isso. Então, administrativamente, nós estamos independentes. Politicamente, também, né? Nós estamos independentes. Nós vamos ganhar uma própria Constituição, em 1824, né? Então, administrativamente, politicamente, nós ganhamos essa independência. Agora, por exemplo, a independência econômica. Sabemos, né, que nossa independência também foi cara. Né? Para aceitar a nossa independência, nós tivemos que assumir uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Foram 2 milhões de libras. Naquele tempo. Não, muito dinheiro. 2 milhões de libras, isso em 22. Em 24 nós pegamos outro empréstimo com a Inglaterra,
quase 4 milhões, 3,7 milhões de libras. Mais na frente, em 1829, nós pegamos mais um empréstimo com a Inglaterra de 4 milhões. Então, nossa independência ela foi suada e foi cara. Então, nós se libertamos de Portugal, mas nos atrelamos de outra forma à Inglaterra. Então, assim, a nossa independência econômica não veio com a nossa independência política e administrativa. É verdade. E vamos também tocar, né? Independência social também não. Porque tem gente que ainda pensa que quando a gente proclamou a independência, mudou, por exemplo, o modo de produção. Não, continuou o latifúndio, continuou a mão de obra escrava. Né? Continuou os pobres, vamos dizer assim, sendo pobres. Não houve mudança social na base, vamos dizer assim, nos mais afetados economicamente. Não houve. Né? Por isso que há essa questão sempre, que muita gente, eu já li, fala dessa questão que foi realmente uma questão política. Política econômica, né? Econômica. Mas, como você diz, nós, na questão econômica, nós continuamos ainda muito, acho que foi quase como uma questão cultural, essa dependência, nós não somos. Não, infelizmente não. Né? A gente não podemos pegar a história e negar, né, não podemos negar os fatos. Negar os fatos. Nós ainda somos dependentes, principalmente dependentes da tecnologia. Né? Nós importamos muita tecnologia. Muito. Se a gente pegasse um parâmetro, nós exportávamos açúcar na colônia, exportamos muito café no Império. Hoje nós exportamos de tudo, produtos agropecuários. Né? Então a tecnologia ainda é bem atrasada em relação a outros países. A gente compra muita coisa, né, dos Estados Unidos, a gente importa muita coisa da China, do Japão. Então, economicamente, estamos ainda um pouco longe de conseguir nossa independência. De sermos realmente livres. Então, assim, no caso, você já falou, e o que você acha assim que mudou? O que foi o ponto assim que mudou com essa questão da independência? No nosso país, assim, visão assim. Bom, teve várias mudanças, né? Mas assim, elencando algumas, a autonomia administrativa foi muito importante. Porque imagine aí, Edmundo, de 1530, quando eles começaram a colonizar, até 1822... É um bom tempo. É muito tempo. Nós estávamos assim, seguindo as leis de Portugal, seguindo os mandos de Portugal. E não é Portugal, não é como a gente fala assim, Portugal bem aqui, não. Era do outro lado. Do outro lado, meu amigo. Então, assim, vinha as notícias, né, muito lentas, 2, 3 meses de navio para chegar. Então, assim, era governar algo que estava... A gente não sabia a realidade, quem estava em Portugal. E vinha. Então, assim, administrativamente, foi muito importante. Porque, apesar dos 10 anos primeiros da independência... Né? Tivemos o primeiro reinado até 1831, Dom Pedro, muita pressão, nós vamos participar de algumas guerras, vamos gastar mais dinheiro ainda. Ele termina renunciando, né? Que deixa o filhinho dele, Dom Pedro II aqui, mas depois que passa o primeiro reinado, o período regencial, que foi muito conturbado, de 1840 para frente, nós vamos ganhar fôlego, nós vamos vender muito café, nós vamos começar uma lenta industrialização. Então, mudou porque nós tínhamos nossa autonomia. Devendo ou não, nós tínhamos nossa autonomia política. Então, assim, faz-se o Brasil com nossas próprias mãos, não com a mão de outro. Isso é verdade. A gente se apropriou da ideia dessa independência, dessa liberdade, quis construir algo que fosse realmente nosso. Olha, os desfiles, né, sempre ocorreram. Isso. Né? Para quê? Porque é importante. Tem gente que critica, o desfile Não, o desfile é importante, né? Para o cidadão ver, para o cidadão conhecer. Olha, em 1949, com o presidente Eurico Gaspar Dutra, tornou-se oficial, né, o desfile. Então, assim, é importante, né? É bonito, a gente tem que nos sentir orgulhosos, né, de sermos brasileiros. Mas ainda essa identidade nacional, ela ainda está sendo construída. Porque é mais fácil você chegar para uma pessoa e perguntar: como é ser piauiense? Rapidinho a pessoa responde. Agora, como é ser brasileiro? Fica meio... porque o nosso país é gigante. Né? Nossa identidade ainda está em formação. A identidade de uma nação, a identidade de um país, né, ainda está em formação. Muito boa essa sua colocação. E faz muito sentido, porque é mais fácil a gente
limitar territorialmente, até na nossa mente. Eu sou de Picos, é assim, o Piauí é assim. Agora, quando vai na Brasil, e aí, por conta mesmo disso, desse próprio regionalismo, nós, nordestinos, temos a identidade. Muito, né? A região centro-oeste tem outra, o sul tem outra, a sudeste tem outra. Aí, realmente, é muita diferença, né? Nós somos um país... essas mentes. É muito, muito difícil. E nós somos um país muito rico, com todas essas diferenças regionais. Isso se torna muito lindo, né? Muito bonito. Inclusive também porque nós somos um país muito miscigenado, né? Fomos formados por 3 etnias, né? Europeia, africana e a indígena. Então, assim, é muito bonito. Mas o país é muito grande, né? Nós já tivemos regiões do Brasil que já quis, né, se separar do Brasil. Isso. Né? Então, assim, a identidade nacional ela está sendo formada. E os desfiles são importantes. Nós tivemos uma independência. Não foi tão fantasiada como a gente imagina, mas tivemos. Né? Que se ela fosse contada ao pé da letra, era muito mais bonita. Porque tivemos luta. O Piauí foi importantíssimo. Importantíssimo mesmo. Né? A história do Piauí, né, que vem sendo divulgada aos poucos, vem ganhando os livros, a nossa Batalha do Genipapo, né, que apesar da derrota, ela foi... Só sabe quem vai ler. O Piauí foi muito, mas muito importante para que a gente mantivesse o norte. Né, parte do centro-oeste. Então, o Piauí estava um divisor de águas. E nós lutamos. Com facão, com enxada, com armas que tinha, lutamos. Né? Então, assim, nossa independência é rica, né? E nós temos que estudar, nós temos que procurar entender. Conhecer para que a gente sinta, né, orgulho. Né? Então, assim, Samairco, concluindo aqui, porque o nosso tempo é curto, quando a gente pensou no programa sobre a independência, era para dar, como eu conversei com você em off, como a gente diz, era para dar essa ciência, esse conhecimento, para tentar resgatar esse patriotismo, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente conhece. Então, assim, eu sei, o 7 de setembro é o desfile, foi a independência. Dom Pedro, e aí, como você disse, no quadro, com a espada em punho, independência ou morte. Mas aí, muitas vezes, a gente esquece a independência e estamos morrendo. E temos que conhecer. Olha, um povo que não conhece a sua história, que não valoriza a sua história, ele padece. Né? Com certeza. Nós temos lutas que conquistamos, como a democracia, como os direitos trabalhistas, como a liberdade de expressão, que faz parte dessa história. Está dentro desse processo. Está dentro desse processo. Então, não conhecer, vai, professor, mas história é um pouco chato, tem que ler muito. Leia muito, porque aí você conhece. Conhecer é muito saboroso. Né? Você ter conhecimento é muito bom. Né? Você se ler sobre o que ocorreu no Piauí, o que ocorreu na independência, como foi a nossa república. Olha, quer ver uma questão interessante? Nós estamos falando de um evento de 1822. Tem festa no 7 de setembro. Né? Isso, mas não tem no dia da proclamação. Agora, procure no dia da proclamação da República, que foi um evento que trouxe muitas mudanças, né? Mudanças, vamos dizer assim, até mais assim rápidas do que a independência, que você não vê. Não vê a comemoração, né? Você fica... Às vezes acontece um ato solene na Câmara, né? no Senado, alguma coisa, mas assim, as o que pessoas foi? Proclamação. Não tem esse conhecimento. Não tem essa valorização para essa data. E foi muito importante, porque um ano antes nós tivemos a abolição, em 1888, da escravidão. Tivemos a abolição, não tivemos as resoluções dos problemas, que ainda hoje não temos. Né? E tivemos a proclamação da República. E quando chega em novembro, ninguém lembra. É um feriado. Então, esses programas, né, como o seu programa, é muito importante. Muito importante para a gente estar dando visibilidade. Né? Exatamente. Para estar conversando sobre a nossa cultura.